Uma gloriosa paz no Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui diante de um assunto muito interessante, né? Que hoje é o 6º dia da campanha. Jesus tem uma esperança para você. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um Deus glorioso, um Deus soberano, um Rei todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que sempre quer nos instruir o caminho melhor, o caminho certo, justo, perfeito, santo, correto, livre da imundícia, livre do pecado. Jesus sempre quis nos ensinar um caminho na qual eu tenho alegria de trilhar, na qual eu vou passar pela terra e vivendo na terra sem luxúria, sem manjares demoníacos, porque o caminho de Jesus é você negar a si mesmo, é você negar os desejos, as concupiscências da carne. O caminho de Jesus é um caminho correto, perfeito, limpo, puro. Hoje é o 6º dia da campanha. Jesus é a nossa esperança. Eu quero fazer uma leitura para você sobre um pedido de uma mulher para Jesus. Ela aproximou de Jesus e chegou até Jesus maravilhada, né, com o poder do Mestre, sabendo que, reconhecendo também a majestade dele, né, que ali no que ela faz o pedido, ela está reconhecendo o reinado de Jesus, né? E aí ela fala para Jesus: Mestre, tem como o senhor deixar os meus 2 filhos, um sentar à tua direita, outro à sua esquerda? E era 2 dos 12 discípulos, hein, que estavam andando com Jesus. E aí Jesus falou para ela: tu não sabes que tu me impedes. Pode os teus 2 filhos beber do cálice que eu vou beber? Ou ser batizado com que o batismo que eu vou ser batizado? E respondeu os 2 discípulos: podemos. Aí Jesus falou para eles: até pode, mas quanto o pedido da sua mãe, eu não posso fazer isso, porque não cabe a mim escolher quem senta à minha direita e quem senta à minha esquerda, senão o Pai que está no céu. Porque Jesus estava na terra como um homem, não como Deus. Ele andou 3 anos e 4 meses na terra como homem, até o dia da sua morte. Depois andou 40 dias como homem e como Deus, ao mesmo tempo. Ou seja, o Rei dos Reis, Senhor de Senhor, o Príncipe dos céus, o dono do universo, o Criador de tudo, aquele que nos traz esperança. Ele é a nossa esperança. E aí, irmãos, eu quero dizer para você que quando os discípulos escutam aquilo, entre os outros 10 houve um alvoroço muito grande, que é o que eu vou ler para você agora. E Jesus fala algo lá que é contraditório ao cargo da eclesia de todas as igrejas, seja ela cristã, seja ela não cristã. Ela contraria toda a liderança da igreja, porque não é assim que o povo vê o que Jesus está falando para ver, não. Vamos ver o que Jesus tem para nós aqui? Jesus, a nossa esperança, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele nos deixou aqui uma palavra lindíssima, mas muito forte. Para você que almeja cargo, não para praticar a obra de Deus, mas sim para status, igual é 99,9% dos crentes de hoje. Eu ainda estou dando muito ainda, 1%, viu?
Olha lá que ainda tem 0,0 ainda, né? Nessa bagaça toda aí, viu? Vamos lá, vamos para a leitura aqui que é melhor, né? Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis-vos beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem eles: Podemos. E diz-lhe ela, na verdade é a mulher que fala, né? Aliás, diz-lhes ele. Quem falou foi os discípulos. Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aquele a quem meu Pai tem preparado. Quer dizer, quando eu subir para o céu, quem vai escolher é Deus, né, irmão? Pronto. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Na verdade, quem pediu foi a mãe, né? Mas os 2 irmãos concordaram, né? Bem, convenhamos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Agora que vem o sermão para quem quer status na igreja, para quem quer ser líder, mas não quer ser liderado, para quem quer larga de ser servo para ser líder, porque não aceita norma de líder, não aceita a palavra do líder, não aceita a autoridade sobre ele. Preste atenção. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Viu o tanto que é? Vou falar difícil, um paradoxo a palavra de Deus com os altares das igrejas? Viu o tanto que é um paradoxo da palavra de Deus com as pessoas que não aceitam a liderança? Ninguém manda em mim, eu não aceito fulano mandar em mim. Viu como que é o paradoxo? Por que há esse paradoxo? Porque Jesus disse que para ser grande no céu tem que ser pequeno aqui. Jesus disse que para mandar tem que ser comandado aqui. Então, irmãos, ninguém quer ser obediente à liderança. Nada, ninguém. São tudo rebelde. Aí, por causa da rebeldia, pastor não manda em mim, fulano não manda em mim, patrão não manda em mim, o encarregado não dá ordem para mim. Porque você é insubmisso, irmão. Rebelde é bode. Ovelha é submissa. Quem é ovelha é submissa, para contar nos dedos. A ovelha, mesmo ela ferida, ela machucada, ela apanhando, ela sendo esquartejada, ela obedece ao seu dono. O bode, quanto mais você bate, mais dá cabeçada, dá mordida, dá coice. O que ele puder fazer, ele faz para te escornear você. Esse é o bode. E graças a Deus, essa qualidade de gente vai ficar à esquerda de Jesus. E aprove Deus que ainda dá tempo de arrepender, viu, irmão? Dá tempo ainda de converter-se o vosso caminho do mal para o bem. Tirar essa nuvem negra, dessa escuridão do ódio, da tristeza, da amargura, da angústia, da contenda, da fofoca, da mentira, da engana, da trapaça, do coração, e deixar a luz do Espírito Santo brilhar em você, do amor, da paz, da longanimidade, da retidão, da vida eterna, na sua vida, viu? Ainda dá tempo. Ó. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes os dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Irmãos, tem gente que não aceita a autoridade da igreja, mas lá no serviço, o endemoniado lá, o macumbeiro, o satanista lá, pisa nele, humilha ele, e ainda vai lá lamber o chão ainda, do patrão ainda. Por causa de merreca de dinheiro que não compra a sua salvação, não compra a sua vida eterna. Por causa de merreca do Deus Mamon,
Que quem é o dono do dinheiro é Deus Mamon. Foi Jesus quem disse que o Deus do dinheiro é Mamon. É o espírito da avareza que é o dono do dinheiro. Então, irmãos, esse Deus da avareza, esse Deus avarento, ele pega os crentes nos empregos, humilha eles, porque eles não são submissos aos líderes. Humilha eles, irmão, porque eles não aceitam a palavra de Deus corretamente como ela é, como ela manda ser. Se você quer ser grande, você tem que ser o menor. Se você quer ser servido, você tem que servir. Porque olha só para você, eu vou ler de novo a leitura, para você não falar que eu estou conversando demais. Não será assim entre vós, mas todos aqueles que quiser entre vós fazer-se grande, seja o que serve. Você só é grande no céu se você for pequeno aqui, irmão. Em outras palavras, o que João Batista falou quando ele viu Jesus? É necessário que eu diminua para que Cristo cresça na minha vida. Ou seja, é necessário que eu sirva. Você tem servido a Deus, irmão? Você tem servido para alguma coisa na casa de Deus? Você tem servido pelo menos para adorar? Para bater palma? Para glorificar? Você tem servido na casa de Deus com a sua presença? Deus está mandando te dizer, eu estou com saudade de você. Estou com saudade de você na minha casa. Tem quanto tempo você não vem na minha casa? Quanto tempo você não vem diante do meu altar ajoelhar e orar? Tem quantos anos que você não ajoelha no altar, lá no pé do altar da casa de Deus? Quantos anos? Para glorificar o nome dele, para exaltar ele, para engrandecer ele. Tem quantos anos que você não chega na presença de Deus? Ah, pastor, eu vou na igreja todo dia. Mas e o seu coração? Está no altar de Deus? A sua alma está curvada diante de Deus? Ou o seu ego é grande demais para não admitir isso? A sua vaidade é grande demais para você não admitir que você precisa se curvar diante de Deus. Ou você curva diante de Deus de livre e espontânea vontade, ou Satanás te prende você para ir para o fogo do inferno. Satanás te esculhamba, te humilha, te maltrata, e você está aí com medo dele ainda. Tem que ter medo de Jesus, irmão. Jesus é o único que tem o poder de condenar você e te salvar. Satanás não tem poder de condenar você não, irmão. Nem te salvar. Quem tem poder para isso é Deus. Você está trocando os valores, irmão. Aqui, ó, o pedido da mãe, ela não só o pedido que ela estava fazendo, não. Nem os 2 filhos. Eu jamais cobiço o lugar de alguém no céu. Muito menos que na terra. Eu nunca orei nem para ser pastor. O máximo que eu quis ser foi presbítero. Eu fiz campanha para ser presbítero. Nem evangelista, nem missionário. Eu nunca almejei essas coisas não, irmão. Eu sou porque Deus me fez ser. Deus me levantou e pôs de pé. Eu sou porque Jesus me colocou na posição de servo. E eu não ouso nem falar que eu sou pastor diante de Deus. Eu sempre me coloco na qualidade de servo. Eu sou servidor. Eu sou apenas um porta-voz de Cristo. Só isso, mais nada. Eu nunca orei para você falar, irmão, ouça a voz do seu pastor aqui, não. Eu falo bem claro, eu sou apenas um atalaia, um arauto. Estou aqui para orar, para buscar, para te avisar o caminho certo do céu. Eu sou arauto, irmão. A função do arauto é guardar a cidade. A função do pastor não é se intitular pastor e se fazer pastor. A função do pastor é orar pelas almas e velar por elas, como que há de dar conta de cada uma delas. Todos os inscritos desse canal têm uma responsabilidade muito grande de dar conta da sua alma para Jesus, irmão. Irmãos, eu venho de uma infecção intestinal muito grande, que eu ainda continuo numa fraqueza muito grande. Mas assim que eu dei uma melhoradinha, já tem 5 dias que eu não me ponho na posição de jejum por vocês. Mas pode ter certeza que hoje é quarta-feira, segunda-feira em diante, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, minha saúde vai estar restituída. Eu estarei me pondo na posição de jejuar ao seu favor da sua alma, para você reconhecer a magnitude do poder de Deus, a bondade, a grandeza da bondade do Mestre Jesus Cristo, por mim e sua vida. Ele é a nossa esperança, irmão. Irmão, a nossa esperança não está nesse mundo. Esse mundo vai piorar. As doenças vão aumentar, a pestilência vai aumentar, as guerras vão aumentar, as maldades vão aumentar, tudo vai aumentar, irmão. Tem que ter isso, irmão. Como que o anticristo vai manifestar se não houver esse tipo de coisa? Entenda, irmão, como que é as coisas. Entenda que a palavra de Deus está se cumprindo.
Não é porque Deus quer não, irmão, é porque o pecado invadiu as igrejas. A imundícia invadiu as igrejas. Entendeu? Satanás já invadiu o coração das lideranças da igreja. Satanás já está acabando com os ministérios. Daqui uns dias não vai ter mais ministério de Deus, vai ser ministério de eus. Eles vão engolir o Deus e vai deixar só o eus. Igreja evangélica de eus. Em breve vai ser desse jeito. Porque eu faço, eu posso, eu mando, eu quero, é do jeito que eu quero, se não for não serve. Eu pago, então eu cobro. Não, irmão. Já não é mais nós. Toda liderança é eu. Eu não quero. Não é assim que eu quero. Se você não fizer assim, eu te tiro você do cargo. Não, irmão. Nós vamos trabalhar junto, irmão. Vamos trabalhar junto aqui na oração, na consagração. Passa essa mensagem para outros que precisam ouvir essa oração. Precisa de entender o que está acontecendo à sua volta, irmão. Irmão, eu não estou aqui falando do ímpio. Eu estou aqui falando dentro da igreja que Satanás invadiu a igreja. Satanás invadiu os corações fracos da igreja. Satanás invadiu as pessoas que não têm compromisso com Deus. E não adianta, irmão. O mundo está virado de cabeça para baixo. Jesus está no controle de tudo. Mas você tem que entender que Deus tem um propósito comigo e com você. Restaurar a esperança do mundo, a esperança da salvação, a esperança do arrebatamento, a esperança da cura, do milagre. Mas isso vai ter que começar dentro de casa, nas igrejas. Eu não estou falando da sua igreja, estou falando da minha. Ontem deu 2 membros na igreja. Aí eu digo que está precisando dar 40, 50, 70, 80, mas ontem deu 2 membros na igreja. Deus não está operando não, irmão. Deus não está fazendo milagre não, irmão. Ou você não tem agenda para Deus na sua vida? A agenda de Deus no seu coração, sua alma, já acabou, está preenchido por vaga de outro Deus. Por que Israel, Deus destruiu sempre Israel? Você acha que foi o inimigo que prendeu Israel? Você acha que era o inimigo que escravizava Israel? Não, era Deus mesmo. Deus falou para o rei da Síria, vai lá e pega as 12 tribos de Israel, traz para cá como escravo, porque eu estou te dando a sua mão. Deus falou para o rei da Síria. Saúl desobedeceu a Deus e Satanás entrou nele. Saúl, o Espírito Santo, entrou o Satanás. Mas para isso acontecer, foi anos e anos de tribulação. Você chega no tempo de Malaquias, o povo não tinha o que comer, estava numa seca violenta. Por quê? Porque o sacerdote, os presbíteros, os evangelistas, os missionários, estavam morrendo de fome. O sacerdote está tudo passando fome. Aqueles que oram, aqueles que buscam, os profetas não tinham o que comer. Porque o povo é tão apegado no Deus da avareza, chamado Mamon, que não tem coragem de ofertar e dizimar na igreja. Essa é a natureza dos crentes. Eu não estou falando de ímpio, irmão. Estou falando dos crentes. Vai para a igreja, irmão, não tem uma oferta para Deus para deixar na casa do Senhor. Você é contra Deus que o pastor coma, que o pastor beba, que o pastor paga água, paga energia? Esse mês passado pagou energia, que eu tinha que fazer um apelo para a igreja, cada um dá R$10, R$20 para pagar energia e água. Senão não tinha pago, não tinha nem energia nem água. Irmãos, abra o olho. Abra o olho, irmão. Nós estamos virando, a nossa nação está virando uma nação ímpia do tempo de Malaquias. Nós vamos ter escassez num país cheio de água, nós vamos ter escassez de comida, escassez de dinheiro, escassez de tudo. Por quê? Porque o povo virou as costas para Deus. O povo está ficando igual os fariseus. O povo está numa apostasia muito grande. Apostasia só é para crente, irmão. Apostasia é para quem vai para a igreja, não é para quem está fora da igreja, não. Aquelas são frias mesmo. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3 o quê? Já que tu não és quente. Já que tu não és quente. Vou vomitar você da minha boca. Na verdade, o versículo correto não é assim não. Porque tu não és morno, não és frio e nem quente, mas és morno, vomitar-te da minha boca. O frio é aquele que está lá fora. Quente é aquele que está no Pentecoste, que está adorando, está buscando, está servindo, tem fervor na alma, tem amor a Cristo, amor à igreja, ao corpo de Jesus, ela do corpo de Jesus. Quantas pessoas aqui na igreja estão passando necessidade de boca? Estão doentes, estão precisando de comida.
E não tem como ajudar porque as pessoas vêm na igreja, não tem coragem de fazer uma cesta, não tem coragem. Quantos anos tem que você não dá uma cesta na igreja, irmão? Misericórdia, irmão. Quantos anos tem que você não faz um voto com Deus para ajudar a igreja, irmão? Pois a Bíblia fala assim, ó, trazei todo dízimo e oferta alçada da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Deus estava punindo 12 tribos de Israel, bilhões de pessoas, porque eles eram avarentos. Deus puniu a nação inteira por causa da avareza. Abra o olho, irmão, abre o seu entendimento. Você quer que Deus realize seu sonho? Você quer ter sua casa, quer ter seu carro, quer ter sua moto? Mas não esqueça o que é de Deus, o que é justo para Deus. Não esqueça o que Deus tem com você e que você tem com Deus. Se é que você tem algum compromisso com Deus mesmo, né? Vamos estar atentos, irmão. Vamos abrir o olho. Eu sou somente um arauto, irmão. Eu sou somente, irmão, o porta-voz que manda a mensagem para você. A Bíblia diz que nós não somos igual aos ímpios. Nós não somos aqueles que somos servidos, somos aqueles que servem. E não adianta você querer se sentar na cadeira da direita, vice-pastor 1, vice-pastor 2, ou pastor presidente, ou pastor dirigente, se você não sabe ser servo. O servo serve, servir, ajudar. Prontidão. Você não tem prontidão para a igreja. Como você quer que Deus seja pronto para você? Aprenda, abra o entendimento, amados. Eu estou aqui para orar para você todo dia, independente se você quer ir à igreja ou não. Independente se você quer congregar ou não. Eu estou aqui para orar para você. Mas estou aqui também para ser o Micaias ou Micaías, tem acento no I, ou o Micaías da sua vida, para te falar a verdade para você. A verdade é essa, e vou ler de novo, ó. Não será assim entre vós, todo aquele que quiser entre vós ser grande, seja o servente. Quer ser grande? Seja aquele que serve. Sirva a Deus, sirva a obra, sirva a igreja, sirva a casa do Senhor. E qualquer que entre vós quiser ser primeiro, seja vós o servo. Seja servo, serve a Deus, serve a igreja, serve o ministério. Cadê a sua prontidão? Cadê a sua serventia na igreja? Cadê a sua serventia no altar da igreja? Cadê a sua serventia nas cadeiras da igreja? Seja o menor, seja aquele que faz as mínimas coisas na presença de Deus. Vou dar um exemplo de uma história da carochinha que eu vi na televisão. Há muitos anos atrás, antes de ser cristão, e foi uma lição de vida onde eu aprendi a ser servo. Foi lá que eu aprendi a ser servo. Que eu não aceitava a autoridade de ninguém. Mandar em mim, dar ordem para mim, era chamar para confusão, para porrada mesmo, naquela época. E eu não era cristão não, quero ser bem claro. Eu vi na televisão uma propaganda, e se eu não me falha a minha memória, quem fazia a propaganda, eu acho que era o Caetano Veloso, era fazer a voz da propaganda. Eu não lembro bem não posso afirmar porque não tenho certeza. Na época que os bichos falavam, houve um incêndio na floresta. E aquele incêndio foi tomando conta, e os animais ferozes foram fugindo, correndo em demandada. Cada um para um lado, fugindo do fogo. Mas tinha um beija-flor de 4 centímetros a 5 centímetros, ia lá no rio, enchia o bico d'água, voava, jogava no fogo. O rei da selva, o rei leão, parou, ficou olhando aquele lado um pouquinho de tempo, olhando, porque o foguinho vinha, né? Ele não aguentou a curiosidade. Indagou o beija-flor. Seu beija-flor, o que está fazendo? Uai, estou tentando apagar o fogo. E você acha que você vai dar conta de apagar esse incêndio da floresta com esse biquinho tão pequeno, com tão pouca água? Disse o beija-flor: se eu vou apagar este fogo, aí se eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu faço a minha parte. Tirei algo para você, irmão, como eu tirei para mim. Entenda você aí essa precisão desse assunto, né? Para poder pegar e tirar a sua parte, igual eu tirei para mim. Que eu deveria obedecer e ser servo. Daí para cá eu mudei minha perspectiva de uma propaganda mundana. Uma propaganda inanimata, feita de desenho. Eu tirei proveito para mim. Aprendi algo para mim. Viu? Isso foi na década de 80, tá? Eu nem sonhava de ser crente. Na verdade eu odiava crente. Vamos deixar isso para lá, que é outro assunto, outro testemunho, meu tempo que já acabou. Mas que a paz de Deus esteja com você. Você tenha uma excelente quarta-feira, viu? Que Deus possa realmente fazer parte do seu sonho e ser o seu sonho. E que você volte ao primeiro amor da igreja, tá? E para voltar ao primeiro amor da igreja,
Não é você lutar contra a igreja, não, é você lutar contra você mesmo. Porque quem está tirando você da igreja não é os irmãos da igreja, não é o pastor, né, não, é o demônio e a brecha que você deu para ele entrar no seu coração, viu? Então isso que tira você da igreja, amém? Paz do Senhor e a paz do Senhor. Até meia-noite.